A sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 2, irmãos. Aleluia. Quantos já acharam, podem dizer amém? Então vamos ler a palavra do nosso Deus, que diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Amém, irmãos? Diga assim: Deus, fala mais uma vez comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tome o seu lugar, preste atenção, que a minha mensagem será nessa noite prática. E eu quero chamar a sua atenção. Nós estamos em um culto de Santa Ceia, em um memorial a respeito da grande obra de Jesus Cristo realizado em nosso favor na cruz do Calvário. E eu quero chamar a sua atenção para esta obra. Eu quero dizer para você o significado nessa noite que a cruz de Cristo tem para as nossas vidas. Eu pergunto nessa noite para você, qual é o significado da cruz para você? O que significa a morte de Jesus para você? Quantas das vezes você vê que a cruz é um símbolo hoje até de glamour? As pessoas usam a cruz no peito, usam a cruz em pingentes, quando na verdade a cruz tem um significado supremo, eterno, profundo, infindável. E é isso que eu quero chamar a sua atenção para a obra de Jesus realizada em nosso favor. Tem muita gente que não compreende a cruz, e toda heresia, toda distorção de vida espiritual parte a partir do momento em que a pessoa não entende a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Quando nós não entendemos Jesus e não entendemos a cruz, nós caímos em heresias, caímos em desvios espirituais e nos tornamos espiritualmente enganáveis. Agora entenda uma coisa, tem muita gente que tem visões diferentes da cruz de Cristo. Quando Jesus estava sendo crucificado, existiam várias classes de pessoas que estavam acompanhando o momento da crucificação. Nós podemos ver que a primeira classe de pessoas era o povo. Aquelas pessoas que olhavam para Jesus e viam Jesus como um homem bom. Alguém que tinha feito muitos milagres. Alguém que tinha realizado coisas grandiosas no meio do povo. Outras pessoas se deixavam levar pela influência dos líderes religiosos e gritavam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele merece estar aí porque ele enganou o povo. Existe outra classe de pessoas que estavam ali no momento da crucificação, que eram os líderes religiosos. Aqueles que se diziam conhecer a Deus, quando no fundo eram os mesmos que estavam desviados do reino de Deus e paravam à porta do reino e nem entravam e nem deixavam as pessoas entrarem. Eram aqueles que olhavam para Jesus como um impedimento à sua política religiosa. Olhavam para Jesus como um atrapalho para as posições religiosas deles, porque eles tinham inveja de Cristo. Eles tinham inveja porque Cristo havia crescido, se afamado e se espalhado entre o povo. E eles estavam perdendo a sua credibilidade por causa da sua hipocrisia. Existiam também a outra classe de pessoas que é simbolizada pelo primeiro ladrão, que olhou para Jesus e disse assim: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti e a mim também. Nós vemos representado nesse ladrão a classe daquelas pessoas que buscam Deus apenas para a satisfação das suas necessidades. Gente que só procura Deus nos momentos de aperto. Gente que é preciso Deus criar uma situação para que ela possa pensar nos propósitos do reino de Deus. Gente que muitas das vezes só se volta para Deus quando está precisando de um milagre. Isso não é errado. O errado é quando você faz disso a razão da sua vida
E que quando Deus, por misericórdia, supre a tua necessidade, quando você tem a sua necessidade suprida, você o abandona, você vira as costas, você vai embora. E acaba mostrando que no fundo, o seu Deus não é Jeová, mas é a solução dos seus problemas. A outra classe de pessoas é o segundo ladrão, que representa gente que se arrepende. Gente que olha para Cristo. Gente que diz assim: se o Senhor voltar hoje, lembra de mim quando vieres no teu reino. Gente que olha para Cristo não como meio de resolver problemas, mas como Senhor e Salvador da sua vida. Gente que olha para Jesus como Rei, que tem um reino inabalável e quer fazer parte desse reino. Gente que quer compromisso com Cristo. Gente que não quer vir à igreja apenas para fazer parte de grupos sociais ou religiosos, mas gente que está buscando o reino de Deus, gente que dá alma pelos propósitos de Cristo, gente que quer Deus. Nós vemos também a outra classe de pessoas, representada naquele soldado, que feriu o lado de Jesus, quando atravessou ele com uma lança. A Bíblia diz que do lado de Jesus jorrou água e sangue, água que limpa a nossa alma, e sangue que purifica todos os nossos pecados. Oh, glória a Deus! Eu quero ficar nas duas classes de pessoas que compreenderam a cruz. Esse último soldado disse assim, quando Jesus morreu: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Eu quero se encontrar na classe do segundo ladrão, que queria compromisso com Cristo, e desse soldado, que estava enganado, mas que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e abraçou a fé. Eu quero me encontrar no meio desses. Mas eu pergunto nessa noite, que significado a cruz tem para você? Você já entendeu a cruz? Ou será que você vê a cruz apenas como símbolo religioso do cristianismo? Irmãos, se a gente não entender a cruz, é impossível morrer para nós mesmos. Se não entendermos a obra do Calvário, é impossível nós negarmos a si mesmos e abraçar os propósitos de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo declara nesse versículo dizendo: eu decidi pregar para vocês não outra coisa a não ser Jesus Cristo e esse crucificado e ressuscitado. Paulo, um homem que tinha tanto conhecimento, um homem que falava 5 línguas, era poliglota, um homem que era fariseu por excelência antes de se converter ao cristianismo, um homem que era dedicado, disciplinado, conhecedor, um gênio. Mas ele deixou tudo isso de lado e disse assim: isso aqui não muda a vida das pessoas. É por isso que eu decidi pregar Cristo e esse crucificado, porque as minhas palavras não têm poder algum de mudar a sua vida. Aquilo que eu mentalizo, a genialidade humana, as filosofias humanas, a religião, não tem capacidade de mudar a vida das pessoas, mas a palavra do Cristo crucificado tem, aleluia. Mas a palavra do Cristo crucificado e ressuscitado, ela tem poder para mudar a vida de todo aquele que crê. Paulo disse assim: eu não me orgulho em mais nada. Tem gente que, muitas das vezes a gente cai no erro de se orgulhar de tanta coisa. Mas Paulo, que tinha tantos motivos para se orgulhar dos gabaritos, dos certificados dele, disse assim: eu não me orgulho de nada disso, a não ser na cruz de Cristo, a qual, através dela, eu morri para o mundo e vivi para Deus. Através do sacrifício de Jesus, eu perdi a minha vida velha e ganhei uma vida com Deus. Oh, glória a Deus. Ele disse: disso eu me orgulho. Eu não tenho que me orgulhar das coisas que eu conquistei,
mas daquilo que foi conquistado por mim lá no Calvário. Isso me deu vida, isso me deu graça, isso me deu felicidade, isso preencheu minha alma. Há homens que se orgulham das suas posições, há homens que se orgulham do seu poder financeiro, há homens que se orgulham da sua avareza, há homens que se orgulham da sua libertinagem com mulheres, mas Paulo se orgulhava da cruz de Cristo, porque através dela ele tinha sido atravessado pelo reino de Deus, e tinha morrido para o mundo, e tinha recebido a vida do alto, e alcançado vida eterna, mediante a graça de Cristo. Quantos aqui se orgulham da cruz de Cristo, meu Deus do céu? Dentre tantos significados e aspectos da cruz, eu quero chamar a sua atenção para alguns nessa noite e dizer para você qual é o significado. Quando eu digo cruz nessa noite, é claro que eu não estou me referindo às artes de madeiras a qual Jesus Cristo foi pregado. Quando eu falo cruz nessa noite, eu quero me referir à obra de Jesus, que foi efetuada em nosso favor. Primeiro significado e aspecto da cruz que eu quero trazer para esta igreja é: a cruz significa o tratamento da culpa humana. Diga assim, a cruz significa o tratamento da culpa humana. Na cruz, Jesus estava tratando aquilo que esmaga a nossa alma, as culpas que afligem a nossa consciência. Na cruz, Jesus estava tratando os nossos dilemas, os nossos sentimentos de incapacidade por causa do pecado. Na cruz, Jesus estava tratando as nossas fraquezas. Na cruz ele estava tratando o sentimento de culpa que muitas das vezes nos lança no chão, nos envergonha e nos deixa prostrado em uma vida espiritualmente envergonhada. Na cruz ele estava tratando a minha e a tua culpa. A Bíblia diz no livro de Colossenses que ele pegou a lista dos nossos pecados e a cravou na cruz. Lá naquela lista estava todas as minhas culpas. Lá naquela lista no Calvário estava todos os meus dilemas, preocupações. Estava todas as minhas transgressões. Lá naquela lista estava toda a nossa culpa. O ser humano, ele foi feito naturalmente uma alma. E essa alma, por mais que o ser humano não queira, tem uma consciência. E essa consciência, quando ela vai de encontro à vontade de Deus, sente culpa. Todo ser humano tem culpa, isso é sinal de Deus. Por quê? Porque a consciência é um tribunal de Deus na nossa mente. Quando o homem nasce, Deus já lhe dá uma consciência. De maneira que quando o homem vai contrário à vontade de Deus e não sente mais o peso na sua consciência, ele se chama de consciência cauterizada. Ele se endureceu de tal maneira que está escrito no livro de Romanos: aqueles que se entregam voluntariamente ao pecado, Deus os entrega a esses próprios pecados. Aqueles que sentem, homens que sentem desejo por homens, mulheres que sentem desejo por mulheres. No livro de Romanos diz que tais daqueles que se vivem de tal maneira, Deus lhe deu oportunidade para que possam se arrepender, mas os mesmos não se arrependem, nem querem adorar a Deus, mas transformaram a glória de Deus na glória dos homens, na glória da criatura, e Deus os entregou os seus próprios pecados e iniquidade. É como se dissesse assim: Deus dá oportunidade para uma pessoa, dá oportunidade para ela, ela não quer. Chega um dia que Deus, em uma maneira de juízo, entrega a ela isso. Diz assim: pois é assim que você quer viver, então eu entrego você a isso. E ela sofre as consequências das suas próprias escolhas. Deus entrega a pessoa ao estilo de vida que ela quer. Se nós queremos uma vida longe de Deus, Deus vai nos entregar esse tipo de vida como juízo. E no final nós vamos ter que prestar conta a isso.
Mas se a gente quer uma vida com Deus, se prepara, é isso que Ele oferece para você, aleluia, é isso que Ele quer dar para você, essa vida incomparável, abundante, eterna. Quando eu digo vida de Deus, eu não digo religião, eu digo relacionamento com Cristo. Nessa lista estava o nosso vazio. Certa vez uma jovem disse assim: eu não creio em Deus. Mas semana passada eu tive relações sexuais com meu namorado e eu tive culpa. Eu senti culpa. Eu não acredito em Deus, mas por que eu sinto culpa? Porque isso é resultado da consciência que Deus plantou dentro do homem. E não adianta ele fugir. Essa consciência no dia do juízo vai ser um tribunal e vai testificar ao nosso respeito. De que quando nós fizemos alguma coisa, ela acusou, dizendo: não é assim, não é por aí, a vontade de Deus é diferente, Ele tem algo melhor para você. E a sua consciência fala, ela apresenta, ela diz, ela é um intuito do Espírito de Deus dentro do teu coração, te conduzindo, te mostrando um caminho para que você receba aquilo que Deus tem para você. Irmãos, a cruz foi o tratamento da culpa, pois nós devemos saber que quando nós não conhecemos o que Jesus realizou em favor das nossas culpas no Calvário, a gente vive uma vida aprisionada, a gente vive uma vida prostrada, envergonhada de Deus. A gente quer se afastar da igreja, quer se afastar dos irmãos, se isolar. Escravidão. Quando a gente não compreende o que Jesus realizou em nosso favor, a gente procura dar mais ouvido a Satanás do que o grito do Calvário. É por isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para aquilo que Jesus fez em teu favor. Esse é o Evangelho. Pois eu me lembro de Martinho Lutero, que certa vez teve uma visão onde o próprio diabo apareceu para ele. E o diabo disse assim: você não pode ser cristão, não adianta nada do que você fez. Eu tenho uma lista aqui dos teus pecados, Martinho Lutero. Está aqui tudo que você vem fazendo, está aqui tudo que você fez. E ele foi dizendo pecado por pecado naquela lista. Quando ele chegou ao final, Martinho Lutero olhou nessa visão, olhou para Satanás e disse: você já terminou? Ele disse: já. Pois então você esqueceu de uma coisa, escreve aí embaixo na assinatura. Jogou a tinta vermelha lá e disse assim: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Quantos foram alcançados por esse sangue, precioso sangue? Oh, glória a Deus! De maneira que, irmãos, se você tenta condenar alguém que foi alcançado pelo sangue de Jesus, você está condenando Cristo. Se você tenta condenar alguém que foi alcançado por esse sangue, você está dizendo que o sangue de Jesus Cristo não tem poder para salvar e purificar aquela pessoa. Se você olha uma pessoa que vivia de maneira errada, isso assim, é o lema do mundo, né? Fez tudo de errado, agora quer ser crente. Sabe o que eu estou querendo dizer? O sangue de Jesus não tem poder para limpar essa pessoa. Ei, se alguém chegar e dizer para você assim: para você fazer tudo de errado e quer ser crente, dizer assim: irmão, Jesus é para os errados mesmo. Porque se você é perfeito, Jesus não serve para você. Ele veio para os doentes. Ele veio para quem reconhece que precisa dele. Ele vem para quem reconhece que é pecador e diz: Deus, eu preciso de ti, eu careço da tua graça. Oh meu Deus do céu, será que você está entendendo isso? Quantos foram alcançados por esse sangue nessa noite? Levante as suas mãos e glorifica o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante, né, irmãos? Que o sangue de Jesus, quando nós aceitamos Jesus, o sangue de Jesus é aplicado na nossa vida. Uma vez um ateu teve uma entrevista com um pregador, e ele disse assim: eu não acredito que o sangue de Jesus tenha tanto poder, porque o sangue de Jesus já existe há 2000 anos, e o mundo está uma lástima. E o mundo está crescendo em iniquidade dia por dia. Onde é que está o sangue de Jesus nisso?
Aí ele disse assim: da mesma maneira como existe sabão no mundo todo, de maneira que até se você trabalhasse numa fábrica de sabão, você só poderia ser limpado se você pegasse esse sabão e aplicasse na sua vida. O sangue de Cristo só pode limpar quem aplica esse sangue sobre a sua vida. O sangue de Jesus só pode purificar aqueles que manifestam fé em Jesus. Ele estava querendo dizer que não acreditava porque o sangue de Jesus existia e o mundo estava tão ruim. Ele disse assim: ei, veja aqueles que abraçaram o sangue de Jesus, como é que estão a vida deles. O sangue de Jesus, irmãos, ele nos marca, irmão Vicente, dentro e fora. O sangue de Jesus, irmãos, ele nos cobre por dentro, nos cobre por fora. Ele é uma marca interna, é uma marca externa e é uma marca eterna. Por que que ele é uma marca interna? Porque ele é símbolo de purificação. Lava nossa alma, nossos pensamentos, nosso ser, lava nossas intenções, lava as nossas motivações, lava os nossos pensamentos, lava tudo. Ele purifica aqui dentro. Aleluia. É uma marca interna, irmãos. É uma marca externa. Por quê? Porque ele é símbolo da propriedade de Deus. Quando o anjo da morte foi enviado por Deus para passar com juízo sobre o povo do Egito, Deus pediu para que pudesse marcar as portas com sangue, para que quando o anjo da morte passasse, ele visse o sangue na porta, em cima dos umbrais da porta, e entendesse que quem estava dentro daquela casa pertencia ao povo de Deus. E o anjo da morte de juízo não atingia aquela casa. É por isso que o juízo de Deus não nos encontra mais. Por quê? Porque todas as vezes que esse juízo quer passar, ele vê a marca do sangue de Jesus Cristo sobre nós, de maneira que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. O sangue de Jesus, irmão, é a marca de Deus em você. Quando o diabo quer chegar perto de você, não toca nele. Tem o sangue de Jesus aqui, aleluia. Ei, os demônios ficam olhando de longe, está vendo aquilo ali? Se você tentar alguma coisa contra ele, miríades de anjos vão serem declarados contra nós, porque a marca do sangue de Cristo está sobre ele. Você é propriedade de Deus. Você não foi comprado com ouro e prata, você foi comprado por um sangue precioso, o precioso sangue vertido na cruz sangrenta.